ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil ontem em um avião da FAB. O avião da FAB é Uber agora. Tipo isso. Um dia depois de ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e pedir asilo político na Embaixada Brasileira. Bill! Bora, filho do Bill! Bora, mulher do Bill! Porque a mulher do ex-presidente do Peru, glu, já deu bora. A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil ontem em um avião da FAB. O avião da FAB é Uber agora. Tipo isso. Um dia depois de ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e pedir asilo político na Embaixada Brasileira. Em Lima, ao chegar em Brasília, ela solicitou e obteve asilo diplomático em questão de horas, um prazo considerado incomum para esse tipo de caso. Mais tarde, a peruana embarcou... É a peruana ou perua, hein? A peruana embarcou para São Paulo, onde está hospedada, finíssima ela, em um hotel. Nadine Heredia e o marido, o ex-presidente peruano Ollanta Humala, foram condenados pelo judiciário do país por receberem contribuições ilegais da construtora Odebrecht. Ah, tinha que ser da Odebrecht e do governo venezuelano em 2 campanhas presidenciais. Já Ollanta Humala, que governou o país entre 2011 e 2016, período em que a Dilma era presidente no Brasil, decidiu cumprir a condenação no próprio Peru, em uma base policial especialmente construída para abrigar ex-presidentes. Que mensagem nós temos com isso, professor Suano? Enquanto patriotas vão para a Argentina, porque estão sendo perseguidos políticos, uma mulher condenada por lavagem de dinheiro é recebida aqui com pompa e rapapé e o Brasil ainda gasta dinheiro com eles, porque quanto custa um avião da FAB para ir buscar a dondoca no Peru, e trazer para Brasília? Não é? Quanto custa? Que mensagem é essa? A gente lembra de ontem, Alexandre de Moraes, porque a Espanha não mandou o jornalista Oswaldo Eustáquio, decidiu ficar com um traficante internacional. Exato. Aí a gente pensa, mas o princípio da reciprocidade não é o seguinte? É crime lá, tem que ser crime aqui para ter extradição. Então, lá na Espanha não tem crime de opinião. E aqui no Brasil não tem crime de tráfico. É a mensagem que passa. Agora, é claro que asilo político é uma coisa diferente de extradição, etc. e tal. Se o asilo for concedido, como parece que foi, o que parece no Brasil é que lavagem de dinheiro é a coisa mais bacana que existe. Não é um atestado? Pavinato, eu vou mais adiante. Não é nem que isso que que se mostra para o mundo. O sinal, assim, o que fica simbolizando é que o Brasil é um país de bandidos. Vamos deixar muito claro. Não é um país de criminosos apenas. Porque o criminoso é aquele indivíduo que comete um erro e está pagando pelo seu erro. Ele cometeu um crime, é um criminoso. O bandido é aquele que vive do crime. Então, o Brasil está sendo identificado mundialmente como um país para bandidos, se não for um país de bandidos. No caso, porque eu tenho fé na nossa sociedade. A nossa sociedade é trabalhadora, ela é honesta, majoritariamente é conservadora, ao contrário das mentiras que falam por aí. Então, o nosso povo é um povo honesto, mas é um país para bandidos. Essa é a mensagem que traz o fato de ela estar envolvida numa situação de corrupção com a Odebrecht. E a Odebrecht, ela me lembra muito bem um morador de rua. Como assim? Eu me lembro que uma vez eu contei para vocês todos, e eu fui impedido de falar morador de rua, falasse que não, eu poderia ser processado, porque agora é morador de áreas livres, em síntese. Para você deixar de ser, para extinguir os moradores de rua do Brasil, muda-se o nome. A partir daí, para ser moradores de áreas livres, não existe mais morador de rua. É o caso da Odebrecht. A Odebrecht, para de fazer de conta que ela não foi uma empresa que cometeu crimes, ela mudou de nome, é a Novo Honor. Eu tenho a impressão que é esse o nome atual, né? Mas continua sendo
um caso que perpassou, se espalhou pela América do Sul inteira. Não foi apenas no Peru que isso aconteceu. As acusações de que a Odebrecht botou dinheiro para estimular campanhas específicas de determinados presidentes pela América do Sul, com o intuito de, uma vez esse presidente tendo sido eleito, que ele aprovasse os projetos de infraestrutura que a Odebrecht deveria fazer, porque a Odebrecht está muito bem articulada, supostamente, ela tinha um apoio, porque ela geraria muito emprego para o Brasil, então tinha apoio do BNDES, tinha apoio dos governos do PT, em especial Lula e Dilma, ou seja, foram os dois, né? Mas tinha apoio dos governos do PT, tanto estaduais como federal. Então, o que significava? A Odebrecht, o que se supõe, o que foi colocado, ela aplicou o mesmo modo operandi, que ela fazia aqui, ela fez lá no Peru também. Tanto que o argumento que eles usaram para reivindicar o asilo diplomático, que é uma convenção de 54, mas foi ratificada no Brasil em 57, é de que aquilo que estava acontecendo não era uma perseguição política, porque não havia nenhum crime comum. Porque pelo asilo diplomático, um país não é obrigado a conceder o asilo diplomático. E ele pode interpretar, inclusive, se aquilo que se alega para ter o asilo diplomático é realmente um crime de perseguição política. Porque o asilo diplomático, eu creio que ele foi muito bem desenvolvido na América do Sul exatamente para justificar as fugas de indivíduos que pregavam a revolução ou faziam movimentos armados ou o que quer que seja, e diziam nós estamos sendo perseguidos politicamente. Por isso eles corriam para determinadas embaixadas, e isso ao longo da década de 50, 60 e 70 foi muito prolífico na nossa região. E por isso eles dizem, quando é crime político é que nós concedemos com precedência. E aí o que se alegou? Não, o que aconteceu aqui foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil, ou seja, a Lava Jato, na realidade, ela simplesmente burlou e criou condições para fazer uma perseguição política a verdadeiros homens honestos, eu diria verdadeiros vagabundos, que era assim que era dito naquela época. E eles se colocam nessa situação. O que eles alegam é uma perseguição política, por isso pediram asilo. Agora, para Sua Excelência, o atual presidente da República, é muito fácil receber pessoas desse calibre. Por quê? Porque é o mesmo grupo do qual ele faz parte. A crise política no Peru, ela é muito mais difícil de explicar, porque primeiro você tem que entender que o Peru é um semipresidencialismo, que você elege um presidente com 2 vice-presidentes, tem o primeiro e o segundo, e a função do presidente da República ele além de ser, não é protocolar, ele trata da política externa, como ele funciona como uma espécie de equilíbrio na relação entre o gabinete que governa e o parlamento, porque inclusive cabe ao presidente indicar o primeiro-ministro. Desde que assumiu Alan Garcia, que foi afastado, ele perdeu a eleição, mas depois ele foi acusado por corrupção, aí foi eleito o Ollanta Humala, que é o marido dela, isso foi em 2011. O que se atribui que naquele momento, inclusive, foram marqueteiros políticos do Brasil fazer para o Ollanta Humala a mesma coisa que eles fizeram aqui com Lulinha, Paz e Amor de 2002. Por isso que ele avançou e venceu as eleições, porque ele era muito malquisto por ser visto como uma espécie de pau-mandado do Hugo Chávez. Era assim que ele era visto lá. Aí foi um conjunto de marqueteiros, fez a campanha dele, Ollantinha, Paz e Amor, não tem vínculo nenhum com o Hugo Chávez, não tem interferência externa, por isso nós vamos ser eleitos. Mas ali estava vinculado um conjunto de doações, supostamente, para que aqueles que cometiam crime na infraestrutura brasileira fossem cometer lá também. Aí, depois que o Ollanta Humala sai, assume o outro presidente. Esse presidente foi afastado por medidas, acusações de corrupção. Seja, no Peru, o Peru sempre morre na véspera, foram é isso? 6 presidentes, porque foram afastados ou porque acabaram renunciando desde 2018. O caso mais interessante é que um desses presidentes, ele simplesmente utilizou um instrumento no Peru que se chama muerte cruzada. O que é isso? Você simplesmente dissolve o parlamento e dissolve o governo. E convoca novas eleições, porque está ocorrendo um impasse. Ele fez isso, mas ele continuou atuando por decreto. Simplesmente ele dissolveu o parlamento. O que o parlamento fez? Se você está fazendo uma morte cruzada em que você continua governando por decreto, então nós vamos manter o pedido de impeachment. Ele é afastado, assume a primeira vice-presidente, o segundo vice-presidente assume o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente não pôde fazer uma eleição dentro do parlamento, para você ver como é muito confuso. A Dina Boluarte, por exemplo, ela foi uma vice-presidente, que assumiu depois do afastamento do presidente que foi eleito. Então,
é muito confuso e o problema no Peru decorre de muita acusação de corrupção para quase todos os presidentes e uma fórmula institucional que não gera o equilíbrio, por incrível que pareça, mas acaba colocando na situação em que, como é muito confuso e todo mundo é acusado de corrupção, qualquer um deles pode dizer que a acusação de corrupção é apenas uma acusação política e vai e pede essa porcaria desse asilo diplomático que o Brasil cede. Por uma razão simples, o atual governo quer gente do mesmo calibre dele, da mesma laia. E recebe do mesmo barro. Eu fico me perguntando, Marcelo Bella, será que, porque todo mundo sabe que a Janja é a Rasputina, né? Ela sempre está ali nos embargos auriculares do que o marido dela, do que o amor, faz isso. Será que a Janja, ela tem algum apreço pelo Peru? Ou, ficando o ex-presidente do Peru e vindo a madame, teria havido algum tipo de chantagem? Olha, se você não der asilo para minha mulher, eu vou abrir a bicola. Bom, o que elas têm em comum, ambas são sociólogas, né? Mas quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele sempre foi um covil, ele sempre foi um refúgio para marginais, né? Então, desde a época da colônia. Gino Meneghetti, 1926, considerado o bom ladrão, né? Que foi recebido aqui no Brasil, foi naturalizado brasileiro. Aí nós tivemos outros, né? Como Joseph Mengele, que ficou aqui escondido, né? Passou a vida tranquila depois de todo o genocídio do Holocausto. Morrendo. Tivemos também, Ronald Biggs até fizeram um filme, O Ladrão do Trem Pagador, né? Ronald Biggs. Pai do Juninho Bill. Cesare Battisti, terrorista, matou 4 pessoas na Itália, inclusive matou um pai na frente de um filho pequeno, atirou na criança, esse já é um adulto que vive de cadeira de rodas, além do trauma, estava sendo protegido pelo governo de esquerda brasileiro, tentou fugir quando o presidente Bolsonaro assumiu, mas foi preso lá no Paraguai e foi enviado, está preso hoje lá na Itália, né? E agora estamos recebendo aí a dona Nadine. A dona Nadine, que é de uma família rica, porém, mais uma daquelas pessoas que acabam se enveredando para governos de esquerda, né? Foi não só condenada a 15 anos, mas também o seu marido, o cunhado, uma família ali que é uma facção criminosa, né? Uma facção criminosa que tomou o Peru de assalto, literalmente, né? Mandaram um avião da FAB, novamente, buscar uma pessoa dessa, $13 mil por hora se pagou pelo avião da FAB, que foi lá buscar a dona Nadine. Isso realmente me deixa enojado, porque quando se fala que se faz uma base policial para se prender os presidentes, ex-presidentes peruanos, né, eu conheço bem lá aquela região, né, já estive lá algumas vezes, isso na verdade parece aqui o Brasil. O Brasil já teve 5 presidentes e ex-presidentes presos, estamos agora para ter o 6º, né, uma injustiça contra o ex-presidente Bolsonaro. E esse sim é um perseguido político. E quanto ao comentário do mestre Pavinato referente à retaliação que foi feita ao governo espanhol que não extraditou Oswaldo Eustáquio, nós estamos falando do búlgaro, o búlgaro Vasily. Búlgaro Vasily, traficante contumaz, foi preso com muitos quilos de cocaína, não é nenhum inocente, né? Está aqui, né, e foi inclusive libertado, está livre nesse momento, nem sabemos. Não é liberdade, é liberdade provisória. Liberdade provisória. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente percebe o seguinte: Brasil, mostra a sua cara. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade? Para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é.
Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.